Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Que Deus te dê um dia abençoado, que o seu dia seja extraordinário, cheio da presença de Deus, dirigido por Ele, que você possa de fato ser muito usado pelo Senhor. Amém? O texto de hoje está lá em Gênesis 41, verso 38, e diz assim: Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o poder do Espírito Santo? Querido, aqui Faraó, ele está falando em relação a José. José, que foi um homem que Deus deu a estratégia para livrar o Egito. José, que foi um homem cheio da presença, da autoridade, que interpretou os sonhos de Faraó. O que me chama a atenção é que, mesmo diante de uma autoridade tão grande quanto a autoridade de Faraó, mesmo diante de um homem cuja a grandeza é inestimável como Faraó naquele tempo, homens e mulheres de Deus se sobressaem. Aqui é o próprio Faraó, o homem que tem o maior poder da face da terra, o homem que tem a maior autoridade que já se viu naquele tempo da história. Mas diante de um homem de Deus, ele está dizendo, ele está declarando, ele está testemunhando: será que vamos conseguir achar outro homem igual? O que Faraó está dizendo é o seguinte: não existe outra pessoa assim. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, é essa impressão que a pessoa passa. Esse é o testemunho da sociedade. Fulano é extraordinário, e é extraordinário sim, por causa de quem está dentro dele, que é o Espírito Santo. Por causa do poder de Deus, a pessoa de fato, ela fica mais inteligente, mais criativa, mais capaz, mais produtiva. Por quê? Por causa da imagem e semelhança. O pecado destruiu a imagem e semelhança, o pecado vem nos deturpando, mas à medida em que vivemos a santificação, à medida em que vamos buscando ao Senhor, essa imagem e semelhança vai sendo restaurada em nossas vidas, e tudo aquilo que nós perdemos, nós vamos voltando a viver com a plenitude do Espírito Santo em nós. Da mesma forma que José impressionou Faraó, chegou o momento de homens e mulheres impressionarem os nossos líderes políticos, impressionarem os nossos líderes governamentais, impressionarem aqueles que estão sentados na cadeira da medicina, da economia, da educação. Chegou o momento. Agora, como é que a gente vive isso? Buscando a presença de Deus, nos santificando, buscando a direção de Deus para as nossas vidas, e essa é a minha oração para você. Vamos orar nesse sentido? Pai, restaura em nós a imagem e semelhança do Senhor. Da mesma forma que o Senhor capacitou José para um período de crise na humanidade, para que ele fosse resposta de oração, eu peço ao Senhor que nos capacite para que sejamos resposta da oração de muitos nos nossos dias. Homens, mulheres, pais, crianças, ó Deus, aqueles que estão sem saber o que fazer, aqueles que não sabem o que fazer diante da violência, diante da desigualdade social, diante da criminalidade, que nós sejamos resposta de oração. Essa, Deus, é a minha oração. Nos capacita e nos enche do Teu Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e até amanhã.